Olá, boa tarde. Eu sou Rafaele Lemos Ribeiro e esse é o terceiro vídeo da proposta do professor Luiz César de Química Geral, como terceira avaliação. Bom, o tema de hoje é sobre propriedades coligativas e coloides. Bom, as propriedades coligativas das soluções são aquelas que não dependem da natureza do soluto, né, da sua estrutura. Dependem da concentração, né, do número de partículas dissolvidas de soluto. As quatro principais propriedades coligativas são a tonoscopia ou tonometria, a ebulioscopia ou ebuliometria, a crioscopia ou criometria e também a osmose, tá? Eu vou tentar explicar cada uma delas para vocês conseguirem entender um pouco melhor. Primeiro, vamos começar com tonoscopia ou tonometria, que é o abaixamento da pressão de vapor. Então, quando a gente adiciona um soluto não volátil a um solvente, a pressão de vapor do solvente vai diminuir. E o que é essa expressão de soluto não volátil? É quando o ponto de ebulição do soluto ele é superior ao do solvente. Um exemplo dessa propriedade coligativa é a água com açúcar. Ela vai possuir uma pressão de vapor menor do que a água pura, tá? Então, água com açúcar sendo um soluto não volátil, vai ter uma pressão de vapor menor que a água pura, tá certo? Segundo, a gente tem a ebulioscopia ou ebuliometria, tá? Que é a elevação da temperatura de ebulição. Ocorre nessa propriedade um aumento da temperatura de ebulição de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Soluto não volátil, a gente já viu a definição no slide anterior, né? Essa propriedade coligativa, ela pode ser observada quando estamos fazendo café, por exemplo, que colocamos a água para ferver e então adicionamos o açúcar. E aí, nesse momento, a água, ela para instantaneamente de ferver, né? E demora mais para poder entrar em ebulição. Ou seja, o ponto de ebulição vai ser maior depois que você adiciona esse açúcar, tá certo? A terceira propriedade é a crioscopia ou criometria, tá? Que pode ser definida como a diminuição da temperatura de congelamento. Essa é oposta àquela que vimos anteriormente, tá? A água ela se congela ao nível do mar a 0 graus Celsius. Porém, se colocarmos sal sobre o gelo, né, que é a água já congelada, ele vai começar a derreter. Isso acontece porque
o sal, ele interage com as moléculas de água, aumentando a sua massa molar e dificultando o congelamento, né? Em lugares frios, eles utilizam bastante essa propriedade, tanto para impedir que a água dos radiadores dos carros congelem, por se adicionar um anticongelante, né, como o etilenoglicol. E também o sal, ele é utilizado assim por grandes caminhões que saem jogando sal nas ruas quando está em período de neve, para derreter aquele gelo e facilitar tanto a maior visualização do motorista, tanto quanto derreter o gelo para que a pista ela se torne menos escorregadia. Tanto que existem pacotes de sal vendendo nas portas de supermercados nessa época de frio. Ele pode ser jogado tanto na roda, tanto diretamente na pista de gelo, certo? Osmose. A osmose é a nossa quarta propriedade coligativa e ocorre uma variação da pressão, né? Porque há o fluxo por uma membrana semipermeável de solvente que caminha de uma solução menos concentrada ou de um solvente puro para outra menos diluída, né, mais concentrada. Então aqui eu trouxe o exemplo da salga, né? A salga ela é muito comum na conservação de carnes, porque quando se coloca sal sobre a carne, ela desidrata, ou seja, o lado interior da carne ele está menos concentrado que o exterior. Por isso, há um fluxo de solvente, que no caso é a água, de dentro da carne para fora. E isso conserva a carne, né, porque sem a água, a proliferação de fungos e bactérias no alimento, ela acaba sendo dificultada. Isso também ocorre quando salgamos uma salada com alface, né? Que com o tempo ela acaba desidratando, tá certo? Bom, encerrando, né, nossas propriedades coligativas, agora vamos entrar nos conceitos de coloide. Bom, os coloides, eles são classificados como misturas heterogêneas com pelo menos duas fases e são compostas por dispersante e disperso. O dispersante, ele equivale a um solvente, né, de uma solução. E o segundo corresponde ao soluto. Então, dispersante, solvente, disperso, soluto. A equivalência. Uma partícula que pode ser vista a olho nu, né, em uma solução, ela é menor que 1 nanômetro. Já uma partícula que pode ser vista a olho nu, ela é maior a 100 nanômetros. E o que acontece quando a partícula ela fica entre esse tamanho? Bom, é aí que temos a formação do coloide, tá? Os coloides, eles são classificados de acordo com o estado físico, sólido, líquido ou gasoso, do disperso e do dispersante que compõe o sistema. Então, eles têm texturas diferentes que até então,
nós não teríamos ouvido falar na química anteriormente. Vamos lá. Existe uma textura chamada sol. Por exemplo, tintas, pasta de dente são exemplos de coloides sol. O coloide sol, ele é um dispersante líquido com um disperso sólido, certo? Outro tipo de coloide é o gel. O gel é um dispersante sólido com um disperso líquido. Um exemplo é a gelatina. Temos também emulsão, que seria um dispersante líquido com um disperso também líquido. Exemplo disso, temos os cremes hidratantes. Espuma líquida é um dispersante líquido com um disperso gasoso. Exemplo disso é o chantilly. Espuma sólida. Então, temos aqui dispersante sólido com um disperso gasoso. Exemplo disso, temos o isopor. Aerosol sólido, dispersante gasoso com um disperso sólido. Exemplo, a fumaça. Aerosol líquido, dispersante gasoso, disperso líquido. Exemplo disso, temos a neblina. Tipo sólido, tipo sol sólido, perdão. Dispersante sólido, disperso sólido também. Exemplo, o rubi e a safira, tá certo? Então, esses aqui são os tipos de coloides. Bom, aqui são as principais características dos coloides. Eles são caracterizados principalmente pelo tamanho do disperso, pela sua massa elevada e pelo volume que é relativamente grande, tá? E são essas características que vão explicar alguns efeitos próprios dos sistemas coloidais, como, por exemplo, o efeito Tyndall. O que é o efeito Tyndall? Nada mais é que a dispersão da luz pelas partículas coloidais. E esse fenômeno, ele não acontece em misturas homogêneas ou solventes puros. Nesse caso do efeito Tyndall, é possível visualizar o trajeto que a luz vai fazer, porque essas partículas, elas vão dispersar os raios luminosos, tá ok? Bom, esse foi o vídeo de hoje sobre propriedades coligativas e coloides. Muito obrigada pela atenção. Concluímos assim a avaliação 3 e o nosso período. Então, quero desejar a todos boas férias e é isso. Obrigada por assistirem o vídeo.